forte para perder todos para fazer no ano passado para perder todos os campeonatos. Não é isso? Gente, bom, gasta-se 400 milhões para ser rebaixado. Gastaram uma tremenda grana, vão contratar o Pedro, o Gustavo Henrique, foi você. o Pedro Rocha, Olha, etc e tal, para perder todos os campeonatos. Dá pra ganhar tudo. Muito obrigado a você que mandou aí o WhatsApp. Continue mandando, por favor. Mande o WhatsApp pra gente aqui. É um time... porque a pergunta é... Vamos lá, é pra ganhar tudo? Vamos ver. O Flamengo vai jogar. O Flamengo vai jogar. O Flamengo será rebaixado com esse elenco. O Flamengo vai cair de tudo até... Olha, o Campeonato Carioca... Eu temo pela queda do Mengão no Campeonato Carioca. Copa do Brasil... As competições que o Flamengo vai disputar esse ano. Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Recopa Sul-Americana. Tem a Recopa do Brasil também, do Brasil. Supercopa do Brasil. Disputa seis títulos, 2 deles de tiro curtíssimo, né? Que são 2 jogos. Eu acho que ganha... Se dá pra ganhar os 6... Difícil, ganhar os 6 é difícil. Mas o Flamengo eu acho que fecha o ano com 3 títulos, 3 ou 4 com alguma facilidade. Troféus ou troféus? Troféus. Quem fala degraus. Ou com U é com U. Pronto, é assim. Só pra, o plural de U é S, o plural de L é IS. Isso, muito bem. Aê, mano, é muita cultura. É muita cultura, mano, é muita cultura. Parabéns. Uma vez eu falei isso pro Benjamin, ele falou, então é catedraus. Eu falei, nossa, Benjamin. Falei isso, ele foi lá e errou ainda a resposta. Mandou um catedral. Mandou. Pedro tá chegando, amanhã chega o Pedro pra assinar contrato com o Flamengo, já tem uma situação muito clara, muito definida, a participação do empresário dele foi decisiva no negócio, indo até Florença, na Itália, liberar o jogador. Thiago Maia vem aí? O Thiago Maia já tem uma semana que está anunciado, mas não chegou ainda, deve chegar esse fim de semana também. Sim. Deve chegar amanhã, sexta-feira. Até amanhã, é esperado até amanhã. São dois nomes expressivos para o time do Flamengo nessa temporada. E outra coisa importante também... E o Berril e o Paraguai, o Felipe. O Pires da Mota foi negociado com o México e o Berril... E o Berril está indo também para o México. Exatamente. Pro Tijuana. Tijuana é o Pires da Mota, da Mota. E o Berril não lembro. Interessaram também em levá-lo para o futebol mexicano. Não vão jogar, né, Pascoal? Futebol mexicano... Uma coisa muito importante para o Flamengo obter sucesso nesse ano é o Maracanã. O gramado do Maracanã. A empresa que cuida do gramado do Maracanã até tuitou há pouco, com fotos e tudo mais, como está o gramado. É a Greenleaf, que cuida do gramado do Maracanã. Aparentemente, pelas fotos, o gramado está muito bom. Muito bom. O Jorge Jesus reclamou demais disso no ano passado. E com razão. Ele disse que jogava depois do Fluminense, sempre um dia depois do Fluminense. Isso é um negócio que precisa acertar lá, porque o Flamengo paga o aluguel, o Fluminense não paga, joga. Bom, enfim, isso é problema dele. O Flamengo faz duas primeiras partidas no Maracanã. Exatamente. A estreia vai ser contra o Volta Redonda. Macaé no sábado, depois joga no meio de semana. O gramado já está pronto. Contra o Vasco. Então é muito importante a manutenção desse gramado. Porque um time com a qualidade do Flamengo, tecnicamente excelente, contratando jogadores ótimos, não pode jogar num pasto. O gramado do Maracanã tem que ser um gramado tipo Morumbi, Arena da Itaquerão, Pacaembu, Vila Belmiro, Arena do... A Arena do Palmeiras vai ter gramado sintético. Do Atlético Paranaense. Que é sintético. Precisa ser um gramado assim. O jogador de futebol poder jogar. Então, acho que essa notícia da Greenleaf, dizendo, mostrando o gramado em ótimas condições, eu acho que isso aí é uma grande notícia para o Flamengo e para o Jorge Jesus. Mesmo começando... E outra coisa, lá no CT do Flamengo, lá não, é mais ou menos perto daqui, né? Do Flamengo, no Ninho do Urubu, os gramados passaram também por reforma e fizeram um gramado com grama artificial. Porque... talvez o maior adversário do Flamengo, o Palmeiras, venha a ser o Palmeiras. E tem um gramado
um estádio cujo gramado vai ser um gramado artificial. Atlético Paranaense, que é outro time forte, está em ascensão no futebol brasileiro, joga no gramado artificial. Então o Flamengo está pensando em todas as possibilidades. Isso é muito importante, esse tipo de planejamento. Eu acho que a tendência... O jogo para estreia contra o Macaé, é mando de campo do Macaé, que vai ser realizado no Maracanã. E tem sábado às 4 da tarde a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Vamos mostrar, tem aí a tabela de preços para a gente mostrar os valores dos ingressos? A estreia, um time que não é o time principal do Flamengo. Olha lá, os preços do Maracanã nesse sábado. O que está escrito ST. Preços ok, Pascoal. Preços normais. Nada Setor de exorbitante. Norte, 40, meia 20. Nada de exorbitante. Sócio torcedor 16. Setor Sul inteira 36. Meia 18, sócio torcedor 14. Não, leste mais e Maracanã mais é um absurdo. Leste Mas aí são Camarotes. Mas são os camarotes. O que eu acho é legal, camarote? assim, o Campeonato Carioca, tem muita gente que não conseguiu ir ver jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, na Libertadores no ano passado, estádio sempre lotado, ingressos muito caros e tudo mais. Aproveitem, né? As pessoas que não conhecem o Maracanã, inclusive, as pessoas de regiões mais pobres, enfim, o Flamengo tem torcedor em todas as camadas sociais, econômicas e tudo mais. Então, eu acho que é uma hora de aproveitar, e ainda que não seja o time do Arrascaeta, do Gabigol, não é aquele time que fechou o ano ganhando tudo e encantando e tal, mas é o Flamengo, né? É a camisa do Flamengo. Então, acho que o torcedor do Flamengo que é apaixonado pelo clube e que não tem conseguido ir aos jogos, porque realmente é muito caro e o Flamengo tem muita demanda, então o estádio vai encher de qualquer forma. Aproveita agora. Mas são 60, 65 mil todos os jogos. Tomara que sejam de novo. Mas está gerando uma polêmica aí, Flavinho, porque o Flamengo ele lançou um pacote, Pascoal, de jogos envolvendo... Isso aí é mando do Macaé, gente. Isso aí é mando do Macaé, só para lembrar. O Macaé que é o mandante do jogo, que vai ser no Maracanã, e esses são os preços. Do jogo do Flamengo contra o Vasco, que é no final de semana, no próximo final de semana, já é uma outra situação. No meio de, no meio de semana, fim de semana é o jogo contra o Macaé. No meio de semana, na quarta-feira, contra o Vasco, já é uma outra situação. É outra situação. Diga lá a polêmica. O Palmeiras. O Flamengo ele lançou um pacote de ingressos aí envolvendo alguns torneios que ele vai disputar. E na média desse preço de ingresso, Pascoal, está um valor inferior ao que o sócio torcedor do Flamengo paga por jogo. Então, isso tem gerado um desconforto por quem é sócio-torcedor, o que é legítimo também. Nesse início de temporada, você está falando? Sim. Ou o pacote inteiro? Não, alguns jogos envolvendo alguns campeonatos que o Flamengo vai disputar. Então, Pascoal, o sócio-torcedor, ele é o cara que ele precisa ter o maior desconto do clube. É aquele cara que ele é fiel, é aquele cara que ele está fidelizado, ele paga uma mensalidade. Todo mês ele... Ele paga, às vezes, até uma grana, enfim. Então, esse cara, Pascoal, ele precisa ter o menor valor pago de ingresso. Se o Flamengo quiser lançar um pacote avulso, aí, olha, tem um pacote aqui para determinados jogos, para quem não quer ser sócio-torcedor, algo do tipo, o sócio-torcedor, ele precisa pagar, na média, um preço inferior ao que esse cara que vai comprar o pacote vai pagar. Perfeito. Agora, a Supercopa vai ser em Brasília, é isso? 16 de fevereiro. A Supercopa... 11 da manhã. 11 da manhã no domingo. Jogo único. Jogo único. E depois tem a Recopa Sul-Americana. É com o Independente Del Valle, ainda sem 16 de fevereiro. Um domingo às 11 da manhã. Domingo, 11 horas da manhã em Brasília. Vai estar quente. Provavelmente. E, ó, sensacional. Galera, só uma ideia de Jerico. Só um parênteses aqui também. Tem dó, Pascoal. Uma cidade que sofre com problema de baixa umidade. Né? Baixa umidade, é isso. É baixa umidade, né? Fica muito seco. Muito seco. A temperatura deve ser altíssima. 11 horas da manhã, lá não chove. 11 horas da manhã. Pô, é o primeiro jogo da temporada legal. Os caras... tem a Santa Paciência. Pode ser o primeiro jogo oficial dos jogadores titulares do Flamengo, né? Porque eles vão voltar dia 22 às atividades. Não, eu deve ser o primeiro jogo oficial vai jogar o titular. Do time titular do Flamengo, aquele time campeão da Libertadores. Estão esperando para fazer uma liga nesse país. Eu não estou entendendo, juro por Deus. Não tem interesse nenhum. Claro, lógico, tá todo mundo na mão de todo mundo. Eu falei, já era para ter difundido os regionais em ligas nacionais de Regional pra quê? O Macaé vai jogar com o Flamengo? Então vai trazer o jogo pro Maracanã? É o que eu tô falando. Pra quê? É legal porque tem a rivalidade entre os clássicos. Então vamos fazer um quadrangular. Não, é o que eu tô falando. Vamos fazer um quadrangular no Rio de Janeiro. Eu acho que assim, os times do interior do Brasil deveriam ser tratados em séries inferiores, como é feito na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, e a partir dessas séries são regionalizadas, eles vão jogar entre si para ter a chance de subir nas classes maiores. Não adianta nada. Lá o cara que mora em Paderborn, eu não sei se existe essa cidade, eu sei que tem um time lá.
Não sei se são donos da cidade. Paderborn. O cara gosta do time dele. Claro. Aqui você faz um jogo em Macaé, o cara não vai ver. Você faz Macaé e América. O cara não vai no estádio. Não vai. São Ele 800 pessoas se Eles não vai. Então não faz sentido esses times Você viu existirem. o estádio do Augsburg? Não faz sentido. Augsburg é uma cidade pequena. Sim, E o estádio que Augsburg fez, sensacional. Amanhã pensa. Os caras vão, pô. É um grande barato. É o programa existe, da cidade. Bom, eu já falei Sábado à noite é o jogo. O brasileiro gosta de ir na boa. O brasileiro ele não gosta de futebol, como gostam ingleses, os alemães. Você vai arrumar uma inglesia. Não, já falei isso. Você vai arrumar uma já falei inglesia. isso. Porque se gostasse tanto, esses times menores também existiriam e teriam torcida, Lógico. Gostam só da boa, É isso aí. É só você ver a média de fez aqui, É só você ver a organização do futebol aqui, a média de público aqui, tudo. Já trouxemos dados e números. Não é minha intenção polemizar. Nós fizemos as finais da Copa Paulista. E Piracicaba entupiu de gente para ver o Não time estava tão cheio assim. Tava Eu cheio. fiz esse jogo. Não estava tão. Estava cheio. Não estava tão cheio. E O São jogo Caetano? contra o São Caetano estava vazio. Não, o jogo Tá depois vazio. em São Caetano, você está falando. Vazio. E Piracicaba também não estava muito. Tinha 7 mil pessoas. No estádio cabe 16 ou 17 mil. Tinha 50% de ocupação. Eu acho que é mais. Não, 50% de ocupação. Eu fiz um jogo. E jogo em São Caetano tinha ninguém. Pô, é uma Copa, é um título. Eu falo, não adianta. O time, o campeão podia escolher. Não se traz ou a a Série pena. D ou a Copa do Brasil. De ninguém. Escolheu a Série D, né? O pessoal De escolheu. ninguém. Claro, mas é muito melhor. Você tem uma mensagem aí pra mandar, por gentileza? Tem umas porradas aqui, pra falar a verdade. Vai lá, a gente aqui tá disposto também a Porque, conversar. eu vou tentar resumir aqui, Pascoal. O Leandro Júnior, o Jonas Girel, acho que deve ser o nome dele aqui, o sobrenome. Tem o Bruno Gomes, o Renato Rosário, enfim, eles estão criticando todos nós aqui, mas com exceção à minha pessoa, porque eu não me manifestei. Tá. Com relação ao último WhatsApp do telespectador, dizendo que vocês não entenderam a pergunta que ele fez. Inclusive, o rapaz aqui, o Leandro Eu nem Júnior... participei do último ano. Depois, não, você ironizou assim, não seja Não covarde. corre, não. Não seja covarde. Ironizou Todos sim. vocês ironizaram a pergunta feita pelo todos não, nem todos. Não. A gente tava zoando o Pascoal. E- Não foi a pergunta do cara. Não, sim, mas aí que tá, o Pascoal pegou, eu até ironizei o Pascoal, ele pegou e falou, não, eu tô retransmitindo a pergunta do cara. Tanto é que o Leandro Júnior aqui, ele fala o seguinte, a pergunta foi embasada, se não ganhar títulos esse ano, terá a condição financeira de arcar com o elenco que tem? O Flamengo? Claro que sim. É uma boa pergunta. Não, Boa pergunta, vocês porque ironizaram o telespectador. o faturamento do Flamengo depende muito de